Paz, Senhor, pessoal. Bom, vamos lá. Junião tá aí, Robert chegou, Giovana, Rafael. Sejam bem-vindos. E eu sempre gosto de começar a minha aula escutando vocês. Eu queria saber se alguém tem algo para falar da semana, se alguém tem algum testemunho ou algo do tipo aí para a gente começar a aula. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Todo mundo tá. Não. Vamos lá. Ninguém tem um testemunho, uma... Alguém conhece alguém que está com corona aí? Cleitão, pô. Conhece? Alguém conhece ou não? O Cleiton. Cleiton. O Cleiton tá com corona. Cleiton do Lajeado. Líder da mocidade? É, o do G1 lá. Ele tá bem? Ele tá lá na UTI, né? Tá na UTI? Tá na UTI. Ah, no final, nós vamos orar por ele. Teve um rapaz também do departamento de famílias, o Luciano, né? Que morreu também. Morreu. A gente achava que não ia chegar perto da gente, né? Acabou chegando, né? A gente acaba ficando triste. E aí é mais um alerta para a gente se cuidar aí, né? Quem puder manter o isolamento, quem puder se afastar por conta de... A gente sabe que nem todo mundo consegue por conta do trabalho, né? Mas nós temos que ser sábios, né? Nós temos que guardar a nossa casa no momento desse, né? Mas vamos lá. Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre esses assuntos, né? Recapitulando um pouquinho sobre o que o nosso irmão Fábio falou. Vocês estão vendo a minha tela, né? Estão conseguindo ver? É importante que vocês tenham a Bíblia em mãos aí, que a gente tem bastante texto para ler hoje, tá? Se puderem, porque aí não fica pegando o celular, né, e tirando da apresentação e voltando. Nós temos bastante coisa para falar hoje. Eu vou correr por causa do tempo. E eu queria ouvir vocês também, porque senão fico só eu falando aqui. Sempre que vocês quiserem aí falar alguma coisa, bota o áudio, fala e vamos em frente aí para todo mundo interagir. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre a preparação para a conquista da terra. Então, nós falamos sobre a santificação como requisito para a conquista da terra prometida, né? Nosso irmão Fábio falou. Aí nós falamos sobre a direção, né? Então, observe que para conquistar alguma bênção, para vencer os obstáculos, que foi o assunto, nós vimos o requisito que é a santificação. Então, nós nos preparamos. Aí nós colocamos a arca à frente, a presença do Senhor à frente. Nós temos a direção. Então, nos preparamos, somos direcionados pela presença do Senhor, e aí assim a gente pode agir de forma a alcançar a promessa da terra prometida. Então, a preparação, a direção, a ação, né, de atravessar o Jordão, né, de vencer esse obstáculo, que foi o grande objetivo da nossa aula passada, né, nós estamos recapitulando. E, por fim, Deus ensina lá a pegar as pedras do Jordão, né, as 12 pedras, e fazer um memorial, né? Então, esse memorial é uma forma de gratidão a Deus, de nós sempre lembrarmos das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Isso é importante e às vezes a gente se esquece de o quanto Deus faz e o quanto nós devemos ser gratos a Ele, né? Baixa a janela para mim, por favor, tá dando reflexo aqui, lá no fundo também. Então, nós temos que ser grato. Então, esse memorial que o Senhor pediu para que Moisés fizesse era uma forma de ser grato a Ele pelas conquistas e pela travessia do Jordão e pelas próximas conquistas, né? Então, nós aprendemos que, de contínuo, nós temos que ser grato a Deus, né? Então, avançando aqui para a nossa lição, o texto do dia vai nos dizer, acende a luz também, por favor. Obrigado, viu? Ao qual, o texto do dia vai dizer assim, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Então, esse texto de Atos vai explicar que aquele povo que saiu do Egito, né, aqueles
aqueles 600 mil homens, mais mulheres e crianças, né? Eles, em algum momento, por mais que vivessem milagres do Senhor, eles não compreenderam que Deus estava com eles, caminhando com eles, e eles desistiram. Então, o seu coração se voltou ao Egito. Por mais que eles não tenham voltado fisicamente ao Egito, no seu coração, eles tornaram a mente para o Egito, né? Não era suficiente o que Deus fazia, né? Além do milagre do maná, da água, da nuvem, da nuvem das paredes de fogo, nada era suficiente para aquele povo. Aquele povo era um povo que murmurava muito, que olhava sempre para trás e não para frente, né? Então, todos esses povos, todas essas pessoas, elas morreram no deserto e nasceram os filhos. E esses filhos, eles são os que vão herdar a terra prometida, né? Então, eu gostaria que alguém lesse para mim o texto bíblico da revista. Eu não quero dar um nome. Alguém quer ler? Quer ler o texto bíblico? É importante a gente ler esse texto, né? Um texto longo, uma pessoa só lê e aí vão embora. Quer ler para a gente, Thiago? Faz favor? É um texto longo, lê o texto inteiro para a gente. Faz favor. Josué 5, do 2 ao 12, né? Isso mesmo. Tá. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeade e Aralote. E foi esta a causa porque Josué circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito. Os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho. Depois saíram do Egito. Porque todo o povo saíra estava circuncidado. Mas nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até acabar toda a nação. Os homens de guerras que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais de dar-nos, terra que emana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs o seu filho, a esse Josué circuncidou, porquanto estavam incircunciosos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até Sarara. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi sobre vós o próprio do Egito, pelo nome daquele que se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia de 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra no ano antecedente ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte. Depois comeram do trigo da terra no ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Obrigado, Thiago. Então, observem, eu marquei aqui essas marcações. Sempre que você vê um texto bíblico e um sublinhado ou um negrito, são marcações pessoais minhas. É importante dizer para que a gente saiba que não é a marcação do autor ou do comentarista, é minha, tá? Então, eu marquei alguns textos aqui para a gente entender a dinâmica desse texto, né? Então, o povo está saindo. O povo que estava no deserto, eles tinham sido circuncidados. Então, hoje nós vamos falar de dois símbolos
importantes para o judaísmo, e isso foi transformado em símbolos importantes para o cristianismo. Né? No caso, nós chamamos de ordenanças. Né? Os católicos chamam eles vão chamar de... Eu vou lembrar a palavra. Mas, enfim. Então, são duas ordenanças que nós herdamos dos judeus, e nós vamos falar desses dois símbolos agora. Então, o povo saiu, estava circuncidado, mas o povo que nasceu ali não foi circuncidado. Né? Então, esse é o primeiro símbolo que a gente percebe aqui nesse texto, a circuncisão. Né? É um símbolo, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, é um dos símbolos deste texto. Né? Então, o pessoal do Egito, por 39 anos, andaram, não cearam, não comeram a Páscoa, né? E esses filhos ainda não estavam circuncidados. Eles nasceram no deserto, né? O povo que vai entrar em Canaã, apenas Josué e Caleb nasceram no Egito, caminharam no Egito e entraram na Terra Prometida, né? Nós já falamos disso em algumas aulas. Então, observem que eu separei a questão da circuncisão e a questão de uma palavra que eu achei muito interessante, que é opróbrio, né? Então, ali a gente vai falar mais para frente o que significa esse opróbrio aqui do Egito, né? E a Páscoa, que eles celebraram uma vez na saída do Egito, uma vez ali no monte, né? E aí passaram os 40 anos do deserto sem celebrar a Páscoa, né? E aí, por fim, agora eles vão celebrar a Páscoa novamente, né? Ali na entrada de Canaã, já estavam em Canaã, já tinham atravessado o Jordão, como a gente viu na aula passada, estavam para conquistar Jericó, já estavam em Canaã, perto a conquistar Jericó, né? E aí aqui a gente vai acontecer o que a gente chamou de êxodos, né? Que é a entrada, né? Êxodos, saída, e êxodos, a entrada na Terra Prometida. Então eles estão prestes a receber a promessa, o cumprimento da promessa. E aí eu separei, antes da gente entrar na aula, duas coisas importantes dessa aula que nós temos que entender, porque senão não fica muito claro na nossa cabeça o que significa. Então a primeira coisa é o símbolo, né? Para o judaísmo, o símbolo é algo muito importante, porque o símbolo é como se o próprio símbolo dialogasse com o povo sobre uma verdade espiritual, né? Então, Thomas Carlyle vai dizer assim, ó, é através do uso de símbolos que o homem, consciente ou inconsciente, vive, trabalha e encontra a sua razão de ser, né? E aí a gente vai ver o símbolo da circuncisão e da Páscoa. Mais para frente nós temos outros símbolos que vão entrar com a arca, com a presença, mas eu não vou entrar nos detalhes agora, né? O Fábio é especialista, ele tem até uma arquinha, né? Ele poderia falar mais dos símbolos que significam ali da arca. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, né? Mas é importante a gente compreender que os símbolos é uma forma que Deus encontrou de comunicar uma verdade espiritual a nós, né? Então vai dizer assim, além disso, as gerações que melhor souberam reconhecer o valor existente nos símbolos são as que tiveram maior apreciação por considerarem as mais sublimes. Então eu separei alguns pontos que eu acho interessante no símbolo e na simbologia que Deus usa para transmitir a sua verdade, né? Então, a linguagem simbólica e figurativa tem a força e o impacto de transmitir importantes verdades em diferentes culturas e idiomas. O que significa isso? Que o mesmo símbolo, ele tem o mesmo significado em qualquer lugar do mundo, né? Não importa a língua que está sendo falada. É importante eu dizer isso porque o texto vai falar de dois símbolos e vai falar de aliança, e a gente vai falar sobre isso depois. A transmitir verdades profundas em linguagem simbólica contribui para preservá-la dos que procuram retirar das escrituras as passagens claras e preciosas. O que significa isso? Não tem como você dizer que não é verdade o que está dito num símbolo, mas num texto você pode omitir ou editar esse texto para contar uma mentira, tá? E eu vou avançar, eu não vou ler todos os pontos, mas para a gente ganhar tempo, mas eu acho que é interessante a gente compreender que a linguagem figurativa, ela tem
a capacidade de transmitir verdades espirituais para qualquer nível de maturidade espiritual, né? Qualquer pessoa compreende o que é o batismo, independente da quantidade de maturidade espiritual que ela tenha. Ela compreende o que é a ceia, né? Ela compreende, a gente fala glórias a Deus, é um simbolismo para glorificar a Deus, né? Então, a pessoa consegue compreender muito mais um simbolismo do que, às vezes, a própria palavra escrita. Então, no judaísmo e no cristianismo, nós temos muitos simbolismos, né? Então, eu acho interessante a gente citar isso, né? Porque a gente vai falar de dois grandes simbolismos do judaísmo, que é a Páscoa e a circuncisão hoje, ok? Então, avançando, na introdução da lição, vai dizer assim, ó, Deus chama o patriarca Abrão. Observem aqui que o Abrão ainda não teve o seu nome alterado para Abraão. Lembrando que no judaísmo, sempre que a gente vê alteração de nome, a gente vê alteração de condição daquela pessoa, né? Aquela pessoa, ela era uma, a partir da mudança do nome ou de um encontro, de alguma situação, ela passa a ser outra, né? Então, Abrão passa a ser Abraão, Sarai passa a ser Sara, Jacó passa a ser Israel, né? Então, essa mudança de nome, ela representa uma mudança de condição daquela pessoa, seja de liderança, seja condição espiritual ou de importância para uma sociedade, né? A gente vai ver isso, Pedro, né? Pedro, e tu és uma pedra, né? Simão Pedro, então ali Deus estava dizendo que Simão era cabeça dura, né? O pessoal considerava assim. Então, o sobrenome ou uma mudança de nome mudava a condição social daquela pessoa, ok? Então, vai dizer assim, ó, Deus chamou o patriarca Abrão e fez com ele uma aliança. Gravem essa palavra, aliança. É muito importante a gente entender o que é uma aliança naquele contexto e vou explicar para vocês. Porque a aliança ela vai aparecer durante toda a Bíblia, até em Jesus, nós vamos ver a palavra aliança, né? Para cumprir a sua parte como forma de aceitação do concerto, Abraão deveria comprometer-se com a prática da circuncisão em todos os homens de sua casa. Vamos lá para Gênesis 17:9. Gênesis 17:9. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo e depois a gente vai ler o verso 23. Gênesis 17:9. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu conceito. Tu, a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto aqui, ó. Concerto e aliança, nesse contexto, juramento, concerto, aliança, pacto, sempre tem o mesmo significado, tá? A palavra berite. A palavra berite significa aliança, concerto e juramento. Vai dizer assim, ó. Este é o meu concerto, esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal, concerto entre mim e vós. Observe aqui que Deus está convidando e convocando Abraão a circuncidar a si mesmo e a sua família, como sinal da aliança. Nós vamos ver mais para frente o que significa isso. Mas eu queria que vocês se apegassem à palavra aliança. A palavra aliança no contexto do Velho Testamento, eu falei dos símbolos e da aliança. A aliança, a palavra berite, ela é uma palavra que significa responsabilidade nos relacionamentos. É uma palavra muito importante no contexto do Velho Testamento, né? Porque a palavra valia mais do que qualquer outra coisa. O concerto, você combinar com alguém isso, né, era algo muito sério naquele contexto. Você não podia fazer um juramento a alguém e não cumprir, né? Tinha pena de morte, Fábio, você lembra disso? Juramento não cumprido era pena de morte, né? Se eu não me falha a memória, né? Eu acho que era isso. Então, o juramento, então, o berite, o conceito de berite, ele está na relação de aliança, está na relação pessoal entre pessoas, entre sociedade e entre o rei
e a sua comunidade, né? Então, são relações humanas. Então, a Berit, a aliança nesse contexto, ela significa, teologicamente falando, é um juramento, um concerto, uma parceria ou um pacto. Então, nós vamos dar uma passada muito rápida aqui para entrar no assunto. Mas é importante a gente entender o que é uma aliança e a seriedade que Deus tem quando faz uma aliança com alguém, quando Deus faz um pacto com alguém. É muito importante a gente entender isso, porque muitas das vezes nós esquecemos que quando nós nos batizamos, nós aceitamos Jesus, nós fizemos uma aliança com Deus. E nós decidimos nos separar do mundo, né? E a gente perdeu um pouco da noção da seriedade do que é uma aliança, né? Então nós vamos ver uma primeira aliança com Adão, né? Porque Deus cria o homem e fala: Adão, agora meu pacto com você é: não coma da árvore e cuide do jardim. Então ali Deus faz uma aliança com o homem. E aí o homem faz o quê? Quebra a aliança, né? Observem bem. E aí Deus, por sua misericórdia, ele sempre nos restabelece essa aliança. Está sempre tentando restabelecer essa aliança conosco. Então a gente vai ver um novo concerto aonde? Em Noé. Em Noé, Deus fala assim: agora que eu destruí, vai começar de novo, eu vou fazer um concerto e eu vou fazer um juramento a vocês. Uma aliança. Não destruo mais a humanidade. Essa humanidade agora, ela não vai ser mais destruída por água, né? Não terá mais o dilúvio, né? Então Deus fez uma aliança com Noé, um juramento com Noé para toda a humanidade. E aí a gente vai ver em Abraão. E aqui nós estamos falando de um homem, aqui nós estamos falando de uma humanidade, né, através de Noé, e aqui nós estamos falando de uma nação específica. Observe que a aliança de Deus, ela tem vários níveis, né? Pode ser com uma pessoa, uma nação, com uma humanidade ou com uma nação aqui, um país, né? Então a gente vai ver que Gênesis 15, 18 vai dizer sobre esta aliança. Vou até dar uma lida aqui, mas eu peguei o texto anterior propositalmente para a gente compreender que na aliança tem os dois lados, né? Tem o lado de Deus e o lado humano, a parte humana. Deus fala assim para Abraão: sai da tua terra e eu vou te fazer uma grande nação. Observe que a aliança, quando nós cumprimos a vontade do Senhor, ela sempre virá com uma bênção, né? Então observem bem, ó, far-te-ei uma grande nação. Gênesis 15, 18 vai estar escrito exatamente a palavra aliança. Ó, vamos lá em Gênesis 15, no verso 18, vai dizer assim, ó: naquele dia, Yahvé, ou Deus, estabeleceu uma aliança com Abrão, nesses termos. Observe a aliança com Abrão. Nós vamos ver também uma aliança com Moisés, né? Quando Deus vê o povo sofrendo e fala assim: ó, Moisés, eu desci para livrá-los. E ali Deus estabelece a nação, os princípios da nação. Nós vamos falar sobre isso agora. E aqui nós vamos ver, passando esse conceito de nação que não era feita por reinos, a gente vai ver que Deus fez uma aliança com Davi, né? E aí a gente vai ver de uma aliança específica com Ezequiel e Jeremias, que eu acho interessante, que antes de Ezequiel e Jeremias, o sacerdote tinha a palavra, os líderes religiosos tinham acesso à palavra. Mas aí em Jeremias e Ezequiel, Deus muda. Perceba que Deus está sempre, a aliança dele, ela é contextual a um momento, né? Então, a aliança que Deus faz com você, ela é compreensível a seu momento, a sua personalidade, a sua história, né? Então, a gente vai ver que Deus vai refazer a aliança com aquele povo, mas a lei, ela já não estaria fora, ela estaria no coração daquele povo, né? Porque ali aquele contexto da Babilônia era um contexto mais urbanizado, então as famílias eram separadas, cada um tinha sua própria casa. Então já não tinha mais aquele conceito do pai ser o líder da casa, né? Então ali as casas eram mais separadas. Então no verso 31, 33 vai dizer assim, ó: porém a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o teu Deus e vocês serão o meu povo.
A aliança do Senhor, ela sempre é contextual. Nós compreendemos essa aliança. Ezequiel também vai falar, Ezequiel era do reino do norte, profetizou no norte, e Jeremias profetizou no sul, né? Ambos ali no período babilônico, né? A Síria já tinha dominado em cima, e aí a Babilônia domina embaixo, depois a Babilônia toma tudo, e, enfim, eles ficam brigando entre si lá, não vou entrar em detalhes agora. Então, mesma coisa, Ezequiel vai dizer de uma aliança que ele colocará no coração do ser humano, né? Então, eu vou avançar mais um pouco, e aí chega em Jesus, a nova aliança, né? Que é o mais importante aqui, que simboliza a Páscoa que nós vamos falar. Por isso que eu quis chegar até aqui e explicar o conceito de aliança, né? Então, aqui a gente vai ver Jesus falando de um novo testamento, mas pode ser traduzido: esta é a nova aliança no meu sangue. Este é um novo concerto no meu sangue, né? E Hebreus 12, 24 vai dizer que Jesus é o mediador de uma nova aliança, né? Então nós vamos ver aqui, nesse texto de Josué que o Tiago leu, que Deus está estabelecendo uma nova aliança com aquele povo que nasceu no deserto. Nós já vimos nas aulas anteriores, ok? Então é muito importante nós entendermos os símbolos e o que é aliança, né? Alguém tem alguma dúvida sobre isso para a gente prosseguir? Eu já tomei 20 minutos. Ou alguém quer um comentário? Valdo, é interessante isso que você está falando sobre os simbolismos também, que é uma forma de ensinamento que Deus estava fazendo no Antigo Testamento. Jesus utilizava muito bem esse método de ensino, quando ele falava por parábola. Todo mundo compreendia. Ele utilizava um simbolismo da época para expressar uma grande verdade. Esse é o significado de parábola, né? Expressar uma grande verdade por intermédio de uma história. E Jesus, o próprio Deus, ele utiliza esse método aplicando o concerto e a aliança para depois vir uma promessa. Você pode observar, você utilizou um texto aí de Lucas, capítulo 22, o versículo 20, que tem a ver com a Santa Ceia. Não muda hoje nada. Para você participar da Santa Ceia, você precisa primeiro o quê? Tá em uma aliança com Deus. Primeiro você tem que estar ajustado e alinhado com a graça de Deus, fazer um concerto com o Senhor para depois participar. A Páscoa também era dessa forma. Por isso que demorou esse tempo todinho aí. Praticamente foi só 3 Páscoas que foi feita. A primeira foi lá quando eles saem do Egito, no Êxodo, né? E depois, um ano depois, mais uma Páscoa. E aí demorou, praticamente, que nem você mencionou aí, 39 anos. 39. Aí foi no Êxodos, que é a entrada, que significa entrada, que nem você mencionou muito bem aí, que aí eles vão participar. Mas primeiro, o que eles fizeram? Primeiro, tiveram que fazer um concerto. E esse concerto foi realizado lá em Gilgal com a circuncisão, que você vai explicar aí no decorrer da lição. Mas, enfim, é interessante. Tudo na nossa vida, para a gente, primeiro Deus fala assim, ó, faz uma aliança, eu quero fazer uma aliança contigo. Eu quero fazer um concerto contigo. Para depois receber a promessa. E às vezes a gente perde muita oportunidade de receber as promessas de Deus. A gente acaba retardando. Por quê? Porque falta da nossa parte o concerto, falta da nossa parte uma aliança com Deus. E essa aliança e concerto, com certeza, exige de nós um nível de obediência e santificação, né? E isso atrapalhou todo o projeto de Deus na vida do povo e muitas pessoas não desfrutaram, somente a nova geração, não é verdade? Perfeito, isso mesmo. Para corroborar com o que o Fábio disse, eu escrevi aqui que há sempre uma ação direta de Deus em estabelecer ou reestabelecer a sua aliança. Nós vamos ver sempre Deus convidando o povo, dando uma oportunidade ao povo. Vai ter um fim isso, né? Uma hora Deus vai cortar isso, mas enquanto não, é uma oportunidade que nós temos, né? E aí eu escrevi que... Pode falar. Inclusive, Givaldo,
foram 39 anos de oportunidades. Deus sempre quer restabelecer a sua comunhão, a sua aliança, sempre com insistência. A gente pode observar todo o texto, eu não vou falar muito para não atrapalhar a sua aula aí, mas assim, a gente vai ver aí no decorrer aí das lições aí, e vocês podem observar e lerem aí na Bíblia, foram diversas tentativas de restabelecer uma nova aliança. Mas tudo isso depende da nossa parte. A gente que tem que querer, ansiar, ter o desejo de buscar esse pacto constante com Deus. E aí, perfeito, exatamente aqui o tópico 2 eu escrevi. Há sempre a necessidade de resposta a esse chamado de aliança, com fé e fidelidade. O que aquele povo não teve no deserto foi fidelidade, foi fé. Eles viam milagres, mas mesmo assim não acreditavam. Então, a nossa resposta é importante. Por quê? Porque o resultado da aliança sempre será proporcional à nossa resposta a ela. Inevitavelmente. Observe que quem responde à aliança e ao chamado do Senhor com fé, com entrega, sempre usufrui de bênçãos, de milagres, de coisas especiais. Mas sempre que alguém responde a essa aliança, a esse chamado, com infidelidade ou com falta de fé, acaba sendo frustrado, ok? Alguém quer fazer um comentário? E aí eu finalizo essa primeira parte. Tá tranquilo aqui? Alguma dúvida? Tranquilo. Então nós vimos o conceito de aliança, o conceito de símbolos, e a gente vai entrar na lição agora. Nós vamos falar do primeiro símbolo que Deus exigiu daquele povo para que se cumprisse a promessa, né? Então, a circuncisão, né? Alguém sabe aí o que é a circuncisão? Todo mundo sabe, mas está todo mundo com vergonha. Realmente tem que cortar o pênis ali, o pelinho do pênis do homem. Mas fique tranquilo, não precisa ficar com vergonha não, né? Então, assim, a circuncisão eu escrevi, era uma marca física que garantia a aliança e o pacto de ser alterado. Não tem como colar a pele de volta, né? E de ser transferido. Então, era uma proteção, era algo imutável e intransferível, né? Então, eu fui pesquisar por que a mulher não precisava da circuncisão, né? E aí vai dizer que na Talmud diz que as mulheres já nascem circuncidadas, né? Elas já possuem essa santidade adicional, né? Então, portanto, não precisa da cerimônia, né? Para mulheres judias, elas já nascem sem esse pelinho, né? Então, eu fui estudar um pouco e isso aqui é a circuncisão. Usando o que o Fábio gosta, uma imagem, né? Eu não colocaria uma imagem porque pode ter crianças assistindo o vídeo, mas a circuncisão é exatamente isso daqui, né? É uma marca, e o que eu acho interessante é que é uma marca física, individual e invisível aos olhos de outras pessoas, né? Só a sua esposa, só quem é muito íntimo vai ver a tua nudez ali, né? Mesmo porque para um judeu a nudez é vergonha, né? A gente vê lá em Noé, né? As filhas viram Noé nu e isso causou um problema muito sério, né? Então essa é a circuncisão. Inclusive, Givaldo, você falando sobre isso daí, isso tem a ver, quando está falando da circuncisão, só complementando isso que você tá explicando aí, tem a ver com intimidade com Deus. Você pode ver que a circuncisão, né, hoje em dia todo mundo conhece aí como a cirurgia da fimose, é algo íntimo. Ninguém vê. Só quem tem intimidade, que nem você falou, a esposa. E isso no simbolismo da Bíblia Sagrada tem a ver o quê? Com a intimidade com Deus. A circuncisão no Novo Testamento fala do coração, isso daí você vai, da nossa intimidade com Deus, isso aí você vai discorrer no decorrer aí da lição, mas enfim, tem a ver com intimidade com Deus. Então eu não posso falar que a pessoa não tem intimidade com Deus, porque essa questão aí é algo íntimo entre ela e Deus. É algo que é escondido para os homens, mas é claro e nu para Deus.
Perfeito. Essa questão de a intimidade como uma aliança com Deus, né? Então eu fui. E assim, existem coisas que não há muita explicação, e a gente não pode conjecturar em cima de uma coisa que Deus decidiu fazer e fez. Mas algumas explicações por que Deus escolheu essa forma, né? A forma que ele escolheu. O texto da revista vai dizer assim: era, portanto, um ato de obediência e fé que deixava uma marca na carne capaz de distinguir os israelitas dos demais povos. Então, alguns historiadores vão dizer que outras nações também faziam esse procedimento, mas essa marca Deus ensinou aquele povo, era uma marca que trazia essa questão de ser imutável e intransferível. Ok? Então era algo pessoal da pessoa, né? Então, e é engraçado que era até higiênico, né? Drauzio Varela, ele vai dizer que estudos revelam que homens correm menos riscos de contraírem doenças como AIDS, HPV e herpes genital se eles fizerem a circuncisão, né? Então eles fizeram um estudo lá no Quênia, em Gana e África, e percebeu que havia 50 a 60% de redução na probabilidade de HIV. Então, observe que já era uma condição que Deus ensinava para a diminuição dos problemas de saúde. Também era uma questão de saúde urbana ali, para aquela região. O próprio comentarista, no começo da lição, vai dizer: a circuncisão era retirada do prepúcio do órgão masculino, entretanto, era mais do que uma conduta de saúde pública. Conforme eu escrevi aqui, tem a fonte. Quem quiser navegar aí nas fontes, tem os sites. Inclusive, a OMS recomenda isso, né? Era uma forma e um ritual que trazia em seu conteúdo a concretização de uma aliança. Por isso que eu estou falando. Na circuncisão, o homem, que era o cabeça do lar, ali naquele contexto, é importante explicar, naquele contexto judaico, era um contexto de famílias, né? Então, a gente vê a promessa de Abraão, era: sai da tua família e eu vou abençoar as famílias através de você. O texto ali diz clã, né? Clã, não as nações. Então, era famílias. Então, o homem era o cabeça da casa, e o homem, quando um pai morria, sofria muito aquela família, porque a mulher não tinha muita oportunidade de trabalho, etc. Então, o homem acabava fazendo isso, era uma questão de saúde urbana para seu lar, para sua família, né? E aí a gente vai ver. Eu gostei muito de um texto que eu vou ler depois de um historiador, Wycliffe, que inclusive é referenciado pela revista, e a gente vai entender o porquê ser ali daquela forma. É uma conjectura, mas eu acho interessante. Então, indo para o tópico 2 da lição, senão a gente não consegue terminar, vai dizer que era uma marca que precisava ser física no ser humano, para o ser humano não esquecer da aliança que ele fez com Deus, né? Então, a circuncisão, ela era uma lembrança na sua intimidade de que você tinha um pacto, uma aliança com Deus, né? Era algo pessoal, seu, como o Fábio falou, íntimo, né? Então, apesar de este pacto ser algo importante e físico, hoje a gente não tem mais isso, né? Não, hoje o nosso simbolismo é o batismo, que é algo muito pessoal, que acontece fisicamente, mas as pessoas não veem. Nós temos o Espírito Santo hoje que define e determina o nosso brilho, a nossa luz, e a palavra dele em nós. Essa é a marca da circuncisão que nós temos hoje, que é um bom testemunho. Mas apesar da importância da circuncisão e ela ser física, é mais importante que o texto e a marca não era para ser algo só físico, era algo para marcar o seu coração, marcar a sua intimidade com Deus, né? Então a gente vai ver que Deuteronômio 36 vai dizer exatamente isso. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para amares o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, para que vives. Observe que a aliança que era física, ela deveria também existir no coração do ser humano. Está lá dentro, no âmago do ser humano. E a circuncisão era algo tão importante. Vamos dar uma lida em João 7:22.
na lei, se a gente desobedecesse o sábado, né, a questão do sábado, sabe o que aconteceria? A gente poderia morrer se a gente trabalhasse no sábado. Mas a circuncisão poderia ser feita no sábado. Isso é o que eu acho engraçado. Por quê? Porque a aliança com Deus sobrepõe qualquer outra coisa. A nossa comunhão com Deus sobrepõe qualquer outra coisa. João 7, 22 e 23. Vamos dar uma lida aí. Olha que legal. Então essa circuncisão, essa marca, essa aliança era muito importante, que sobrepunha a lei do Shabá, do sábado, né? Então vamos dar uma lida em 7:22, ó. João 7:22. Vai dizer assim, ó: pelo motivo que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais um homem. Observem, Jesus está falando, ó, no sábado vocês podem circuncidar um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei um homem. Então Jesus está usando ali existiam dias sagrados no judaísmo, né, nos símbolos do judaísmo, o Sabá, o Shabá e o Yom Kippur, que é o dia da expiação. Mas se o 8º dia de nascimento do homem fosse exatamente no Shabá ou no dia da expiação, poderia circuncidar. Olha que engraçado. Então a lei que poderia trazer a morte era sobreposta pela circuncisão, pela aliança, né? Que é mais interessante que esse símbolo da aliança, ele sobrepõe qualquer outra lei. Por quê? Porque Deus está mais preocupado com a nossa aliança, o nosso compromisso, a nossa entrega e nossa comunhão com Ele, ok? Então, avançando, era uma marca que era uma marca física, mas que deveria marcar também o coração, né? Então, acontece na sua infância para que você, em todos os dias da sua vida, lembrasse dessa aliança, que ela é pessoal, imutável e intransferível, ok? Então, esta aliança, seguindo a revista, nós vamos ver aí no tópico 3, que você não poderia nem cear, nem tomar a Páscoa, ou comer a Páscoa, ou participar de qualquer rito, não poderia ir à guerra também sem ser circuncidado, né? Então a circuncisão era tão importante que não havia homem que poderia ir à guerra se não fosse circuncidado. Ou seja, para ir para a batalha, precisa estar em comunhão e aliança com Deus. É importantíssimo, né? A nação de Israel não era especialista em guerra e precisava da presença do Senhor para sair vitoriosa, né? Então a aliança abraâmica trazia a confiança ao guerreiro. A peleja de Israel a peleja que Israel se envolvia, se fosse direcionada por Deus, sempre lhe garantia a vitória. Então não adianta, se a gente for batalhar, ainda mais em questões espirituais, em questões religiosas, teológicas, nós temos que ter a aliança e a convicção que Deus está conosco, porque senão nós não vencemos batalhas, né? O comentarista da revista vai dizer assim, ó, no capítulo 3 aqui, ele vai dizer assim, ó: a circuncisão para um guerreiro soava como uma verdadeira proteção, que trazia a garantia da aliança abraâmica de Deus. Então o guerreiro só ia para a batalha se tivessem em comunhão e aliança com Deus. E não é diferente para nós, né? Nós precisamos estar em aliança com Deus para encarar as batalhas da vida, né? Porque senão nós não temos o auxílio dele. Lembra que eu falei que a aliança de Deus, ela precisa da nossa resposta. A aliança é feita de um relacionamento entre duas pessoas. Então é necessária a resposta da nossa vida. E a nossa aliança tem que ser convicção de que ele é capaz de fazer tudo que ele prometeu naquele pacto, ok? Então a gente vai concluir aqui, né? Então a gente vai concluir falando um pouco da questão física da circuncisão, né? Então eu não encontrei um motivo real pela qual pudesse explicar a forma ou por que Deus escolheu aquela forma de pacto. Mas aí eu peguei o dicionário do Wycliffe, e aí eu trouxe uma possibilidade razoável para os irmãos, tá? Vai dizer assim: a circuncisão era um sinal adequado para o povo escolhido de Deus,
porque a pureza espiritual e a santidade deveriam caracterizar a sua vida. Como a corrupção do pecado frequentemente se manifesta com a força peculiar da vida sexual, Deus exigiu que o seu povo simbolizasse a santificação de suas vidas por meio da purificação que serve para a reprodução da vida. Observe que é interessante isso, né? A forma que a gente gera vida, ela tem que ser purificada pela circuncisão. Essa foi a explicação que o Wycliffe deu e eu achei interessante, né? E como a gente aplica isso espiritualmente falando? Eu gosto sempre de trazer uma aplicação espiritual para isso. Assim, a circuncisão para o judeu não é apenas um mandamento, mas uma identificação pessoal e intransferível outorgada por Deus que o diferencia de todas as outras nações. E o mais importante é que a circuncisão literal, ela é importante, mas mais importante é a circuncisão figurativa, a circuncisão do coração. Então, a aliança gravada no coração e não apenas no corpo. Então, alguns textos vão dizer exatamente sobre isso. A circuncisão, por mais que fosse física, ela deveria estar gravada no coração do ser humano, para que essa aliança, esse símbolo, ele não fosse apenas um procedimento físico, um procedimento cirúrgico, mas esse símbolo fosse um símbolo da sua aliança com Deus, gravada no seu coração, marcada no seu corpo, para que todos percebam em você que há comunhão com Cristo. É muito importante isso. Então, de forma espiritual, não é só a marca no corpo, mas também a aliança no coração. Amém? Alguma dúvida para a gente ir para o próximo tópico? Algum comentário? Tá claro para vocês? Ninguém quer falar? Júnior, Tiago, ninguém quer falar nada? Ah, tá muito fácil então. Ou eu estou sendo muito claro ou tá muito chata a aula. Me ajuda aí, vai. Edivaldo. Diga. É a primeira vez que eu participo, estou muito feliz, né? O microfone da minha esposa está ligado aí. Gostei muito da aula, tá? E as próximas que tiverem, eu ficarei muito contente de participar. É só você me avisar. Beleza. Vamos continuar então. Nós vamos eu acho que a gente vai aprender ou para ensinar. O meu pastor sempre fala que para a gente ensinar, nós temos que sentar para aprender. Entendeu? Então, como eu já tinha falado para você antes, eu estou aqui sentado para aprender. Então vamos avançando. Vamos para o capítulo 2. O capítulo 2, ele vai falar, e aqui é importante a gente entender que Deus, ele está, eu já disse isso no começo, né? A aliança, Deus está sempre tentando restabelecer conosco. É sempre uma oportunidade de restabelecer uma aliança com Ele. Então Deus escolheu Gilgal, ali já em Canaã, pertinho de Jericó, para restabelecer a aliança com o seu povo. E qual é a forma de restabelecimento da aliança? Eu sempre digo uma coisa para os irmãos, para os alunos, eles vão entender. Deus jamais diminui a sua exigência, né? Deus não diminui a sua exigência. Deus sempre é exigente com a questão da aliança e do compromisso e da santidade. Deus não diminui a sua exigência. Então Deus estava escolhendo Gilgal como o lugar para restabelecer a sua aliança com aquele povo, ok? Então Gilgal era um lugar que ia marcar aquela nova geração. Aquele lugar, eles iriam circuncidar como um sinal físico externo, mas também o seu coração está voltado para Deus, porque eles estariam perto da guerra, prestes a entrar na guerra. Então, Gilgal foi o lugar que Deus proporcionou a renovação da aliança com ele. Eu acho que todo mundo tem um lugar, né? Teve um lugar em algum momento que estava meio desviado e Deus usou alguém ou uma pessoa, ou uma situação, né? Uma situação fora da igreja, um leito de hospital, um desemprego, para Deus restabelecer a aliança conosco, né? Então, todo o deserto
Se for a agenda de Deus, é para o nosso bem. Se for a agenda de Deus. Porque tem muita gente que se coloca no deserto, né, como vai para o deserto, briga com o chefe sem direção de Deus, e aí fica desempregado. Enfim, se coloca no deserto sem ser a agenda de Deus. Aí esse daí sofre. Mas se é a agenda de Deus, é para o nosso bem, né? Então, avançando aqui, a gente vai ver que neste lugar, Deus escolhe restabelecer a sua aliança. Ou seja, é o lugar que Deus escolhe para voltar a lembrar que Ele é Deus sobre aquela nação, né? Então, Deus estava restabelecendo a aliança com o seu povo. No verso 7 que o Tiago leu, vai dizer que gerou dor, porque eles eram adultos, né? Lá no verso 7 vai dizer, porém, em seu lugar, pôs seus filhos, esse Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos. Então, aqui, a princípio, isso gerou dor, mas toda a dor é necessária para a cura, né? Eu sempre uso o exemplo da injeção, né? O Murilo vai tomar uma injeção, eu fico vendo ele tomar a injeção e chorando, eu fico falando assim, eu queria que fosse em mim a injeção, né? Para eu suportar a dor dele. Mas é ele que precisa da cura, não eu. Né? É ele que precisa sentir a dor da injeção. Eu tenho certeza que Deus, ele pensa o mesmo de nós. Deus pensa o mesmo. Deus não fica alegre com a nossa dor. Não fica alegre com o deserto. Mas é necessário para que a gente se volte a Ele, para que a gente se lembre da aliança. Então Deus escolheu aquele lugar, né, para que a princípio era um lugar de dor, porque todos precisaram se circuncidar. Mas Deus escolheu aquele lugar para libertar o povo de um passado de murmuradores, de um passado de infiéis. Então ali, naquela dor da circuncisão, Deus estavam relembrando, né, da aliança. Então ali foi o momento que eles pararam de olhar para trás, no deserto e para o Egito, e passaram a olhar para Jericó, a terra prometida. Ok? Alguém quer fazer um comentário? Vamos embora. Ô, Givaldo, inclusive é interessante isso que você está falando, a respeito de eles serem circuncidados de adulto, tá? Porque eles não foram circuncidados quando estavam no deserto, mas sim quando chegaram até em Gilgal. E aí tem uma grande verdade bíblica aí, expressa para a gente. Não existe tempo para reconectar, para voltar a ter uma comunhão e uma aliança com Deus. E sempre quando a gente tem uma aliança com Deus, sempre vai ser no local certo, na hora certa, no tempo determinado por Deus, mas também requer uma escolha nossa. Primeiro, uma escolha nossa. Quando a gente tem uma escolha, Deus parece, assim, essa é uma compreensão que eu tenho, que prepara um ambiente certo e propício para a gente manter novamente uma aliança com Deus. Eu tenho conversado com algumas pessoas e a maioria das pessoas, quando retornam para os caminhos do Senhor, elas contam uma experiência e uma esfera que parece que foi preparado por Deus de uma forma bem adequada para isso ficar marcado, né, como se fosse uma circuncisão mesmo, né, um concerto com Deus para ela permanecer na caminhada. Então isso daí, Gilgal, é algo importantíssimo, né? A gente sempre tem que estar indo para Gilgal, porque Gilgal a gente sempre é o local que a gente marca um concerto com Deus, e não só o concerto, mas você vê que quando tem essa questão da circuncisão, a Bíblia fala que eles ficaram um tempo se recuperando. Olha, que verdade essa daí, hein? As pessoas às vezes se quebram, se afastam, né? Às vezes a gente está falando com os alunos aqui, tem algumas pessoas com alguns problemas espirituais, principalmente nesse momento difícil que a gente está passando nessa quarentena. Aí firma uma aliança, aí Deus vai lá e prepara um tempo para você ficar no acampamento, ficar lá em Gilgal se recuperando
É fantástico, é fantástico. Vamos dar uma lida em Isaías 58? Vamos lá comigo. Isaías 58, 11. Eu queria que alguém lesse aí. Alex, você é o nosso leitor oficial, Alex. Vamos lá? Tá bom. É onde mesmo? 58, 11 de Isaías. Aí é 58, 11. 58, 11, é. Daí é 58, 11 diz assim: E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará o teu osso e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Olha que legal. O texto diz assim, ó. Eu gosto, só vou citar duas partes desse texto. E fartará a tua alma em lugares áridos, em lugares secos. E ele vai dizer assim, ó. E será um jardim regado em lugares secos. E como um manancial em lugares secos, cujas águas nunca faltam. Ou seja, aqui dentro, é daqui de dentro que vai sair a água, né? A gente vê lá, eu estou lembrando aqui da mulher samaritana, né? Vai pegar água com baldinho, né? Vai pegar água com baldinho, o poço ali está meio seco, ela se esforça e Jesus fala assim, olha, essa água você tem sede, mas a água do seu interior, a que eu vou te dar, vai jorrar de você, essa você não terá mais sede. Esse texto de Isaías está falando isso. O nosso interior, quando o Espírito Santo toma a nossa vida, toma o nosso coração, é tão bom que nós viramos de um lugar árido, jardim regado e manancial de fontes que nunca faltam. Amém? Então, em Gilgal, naquela dor daquele povo, na circuncisão, o que está acontecendo ali? Deus está curando eu nunca consigo falar essa palavra, opróbrio. O que é opróbrio? Opróbrio é vergonha. Deus está curando toda a vergonha do passado deles, toda a dor daquele passado, toda aquela murmuração e infidelidade daquele povo que Deus tinha prometido. Ali naquele momento Deus está curando. Deus está falando assim, olha, aqui vocês olhavam para o deserto, agora vocês vão olhar para a terra prometida. É nessa cura que Deus está mudando a visão daquele povo. Eles atravessaram o Jordão, agora eles estão olhando para Jericó. O próximo capítulo já vai falar exatamente da conquista de Jericó. Então, para a gente conquistar algo espiritual, alguma bênção espiritual muito de amplitude, a gente precisa ser curado das nossas mágoas, do nosso passado, né? Eu vejo muita gente frustrada. Eu conheço muita gente frustrada, mesmo depois de aceitar Jesus, porque não permitiu Jesus curar uma mágoa, uma inimizade do passado. E é a oportunidade que Deus nos dá de chegar em Gilgal e de falar assim, é aqui, Deus, que eu quero fazer uma nova aliança. É aqui que a dor vai passar. Vai vir a dor, mas eu quero que o Senhor me cure. Foi naquele momento que Deus, por mais que aquele povo tivesse, naquele momento, prestes a uma batalha, eles iam entrar na batalha agora com a bênção do Senhor, curado de todo o passado e circuncidado para a batalha, ok? Foi um momento muito importante, porque é o momento que muda quem você era para quem você será. Ali acaba o maná, né? No texto bíblico a gente vai ver, ali acaba o maná, o último verso de Josué 5:12. Acaba o maná ali. Então ali eles passam a trabalhar, passam a viver, passam a receber a chuva do céu, né? O escritor da revista vai dizer que naquele momento o povo era saciado com a água que saía da rocha, mas agora beberiam das chuvas do céu, né? Então, a mudança de estilo de vida, de pensamento, de forma de viver, do passado para o futuro. Ali era o rompimento de uma vida de infidelidade e murmuração e de falta da aliança, porque eles não eram circuncidados, para uma nova vida em que eles poderiam ter a comunhão completa com Deus, celebrar a Páscoa
e vivendo em comunhão plena com Deus, na terra prometida, né? Então, avançando, né? Então, ali, inaugurava-se o período de cumprimento das promessas, né? O deserto acabou a dor da aliança ali, enquanto Deus está tratando a gente, está renovando a aliança, está doendo, mas aí, quando termina a dor, começa o período das promessas. E aí, os que nasceram no deserto, os que viveram na maldição dos seus antepassados, ali Deus restabelece a aliança e proporciona àquelas pessoas a viverem as bênçãos e as promessas do céu. Ok? Fala alguma coisa, Fábio? Ô, Givaldo, você comentando aí, eu fiquei pensando aqui algo interessante, né? A água, você falando da água que brotava da rocha, da chuva, você vê que a água era praticamente a mesma coisa. O que mudava era o ambiente, né? Que saía essa água. E aí, olha que verdade forte isso aqui. A rocha é da terra. Só que a chuva que vem do alto é do céu. Então, eu não sei vocês, mas eu prefiro a chuva que vem do céu. Não a água que vem da terra. É outro nível. Eles estavam vivendo outro nível. É outro nível. E é isso que a gente tem que pensar para as nossas conquistas, que a gente está aprendendo aí no decorrer do trimestre inteiro, sobre as conquistas que Josué, junto com essa nova geração, nós somos a nova geração agora. Não estou desfazendo da outra geração, jamais. Todas as gerações têm importância. Só que eu preciso verificar agora as lições da geração passada e avançar na geração futura, que é a minha geração, que é a sua, que é a nossa geração. E qual é essa nova geração que Deus está dando oportunidade? De céus abertos, de chuva vindo do céu. E aí depende da gente. Você pode observar que na antiga geração era 100% Deus no deserto. Entenda, sempre a gente vai depender de Deus. 100% Deus. Agora, com a nova geração, significa o quê? Tem providência de Deus, mas requer mais atitude nossa. E como nova geração, a gente tem que ser pessoas de atitude, que quer o quê? Chuva do céu, céus abertos, que quer conquistas, mas conquistas não parado, sentado, esperando a água da rocha da terra, mas caminhando e batalhando, olhando para o céu e esperando chuva que vem do alto. É isso que a gente tem que mobilizar aí, mover, caminhar, marchar, se empolgar, ativar e avançar. A gente é muito saudosista, né? A gente fica naquele saudosismo, mas no passado, mas atrás. Às vezes a gente está olhando para o deserto e não está olhando para a terra prometida, né? A gente é a geração eleita. Só que a gente tem que entender que na aliança tem dois lados. E o quanto a gente acredita nessa aliança e o quanto a gente se envolve nessa aliança é proporcional às bênçãos que nós vamos receber. Inevitavelmente, né? Observem bem. Quem compreendeu a aliança? Josué e Caleb. Lá no deserto, lá no Egito. Na verdade, ele já tinha uma visão da terra prometida lá no Egito, né? Eles criancinha, tá? Depois no deserto, depois foi com os 12 lá espiar a terra, a mesma coisa. Enquanto alguns olhavam para gigante, para a muralha, eles olharam para Deus. Eles falaram: é a nossa terra, é a nossa hora, é a nossa chance, é agora, nós vamos conquistar. É a diferença da visão. Quem tem a aliança com Deus tem uma visão diferente de enxergar o mundo, né? Eu sempre... Pode falar. Desculpa, Givaldo, acabei atrapalhando aí, mas olha isso aqui, você está falando isso daí, ó, segura essa todo mundo aí. Ó, não importa, o que o Givaldo estava falando, hein? Estava no deserto, condição difícil, então é o seguinte, ó,
Não importa o ambiente. Não importa o ambiente. Não importa o ambiente. O que vai depender das conquistas é você. É você acreditar na promessa. Então não importa se você está em quarentena, se você está passando dificuldade. Eu não estou descartando a dificuldade, tá? Eu não estou descartando problemas, preocupações com dificuldade. Não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que independente de qual situação de porta fechada, de problemas financeiros, seja qual for, ou a situação que a gente está vivendo, o coronavírus, o que importa é o quê? O que importa é uma promessa que Deus fez e que a gente está acreditando nela, independente da situação. Mesmo caminhando no deserto, estava lá. Josué e Caleb acreditaram, que nem o Givaldo falou. Acabou de mencionar agora. Eles acreditaram. E por acreditarem, conseguiram. Toda a geração antiga ficou para trás. E ele, junto com uma nova geração, ele é antigo, hein? Ele é da geração antiga, mas caminhou com a nova geração. Então não importa a idade, não importa essa questão. A questão que importa é qual? Se a gente confia na promessa, mesmo em ambientes que não é propício, nós vamos caminhar com a antiga e com a nova geração para conquistar as nossas promessas. Com certeza disso. Isso aí eu tenho certeza. Então... Eu até brinco com o Thiago, como eu tenho mais amizade com ele, eu brinco que eu sempre vejo o copo meio cheio. Né? Eu sempre estou olhando para as coisas boas, olhando para um momento difícil, mas olhando para que Deus está transformando alguma coisa em minha vida. Né? Então eu sou adepto do copo cheio, não do copo vazio. Metade do copo cheio. Mas vamos lá, para a verdade espiritual. O que eu trago de verdade espiritual como lugar de Gilgal? Para a gente matar aqui. Estabelecido por Deus, deserto faz parte de sua agenda de transformação. E todo deserto tem um tempo estabelecido por ele. Ok? Eu trago uma frase de Moody, que eu gosto, que é interessante, que diz: Moisés gastou 40 anos pensando que era alguém no palácio. 40 anos pensando e aprendendo que não era ninguém no deserto. E aí aí no deserto ele teve a verdadeira aliança com Deus. Aí passou 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer com ninguém. Olha que legal essa frase de Moody, né? 40 anos pensando que era alguém no palácio. 40 anos aprendendo que não era ninguém no deserto. E 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer com ninguém. Ok? Vamos lá que nós temos mais 10 minutos aí, porque eu queria ouvir vocês aí no final. Tá? Então a gente viu o primeiro grande símbolo, né? E esse símbolo ele é alcançado pela aliança, que é a circuncisão. Lembra lá da bananinha? Não é só a bananinha cortada, não. É a circuncisão do coração. Nós lemos em Deuteronômio. Ok? Então, a gente vai mudar agora. Uma vez que nós estamos com uma aliança estabelecida com Deus, uma vez que nós estamos olhando para a terra prometida, uma vez que nós estamos crendo em alcançar a terra prometida, só nos resta celebrar. E aí entra a Páscoa. Né? Vamos festejar, vamos ficar alegres, não porque nós conquistamos a terra prometida, mas porque acreditamos na conquista. Observe, eles não tinham conquistado a terra prometida ainda, mas Deus já tinha mandado eles festejarem. Por quê? Porque confiaram no Senhor. Confiaram no Senhor. Então a Páscoa, ou Pessah, é a passagem, né? É a saída do deserto, né, do Egito, para a entrada na Terra Prometida, né? Então a Páscoa foi estabelecida lá no Egito, lá no Êxodo. Lá foi estabelecido como um símbolo, né? Um símbolo do quê? Das mãos do Senhor, livrando poderosamente o povo hebreu das mãos da tirania do Egito. Nós vamos ver mais para frente uma relação disso com Cristo, mas eu vou apenas falar dos termos técnicos. Então a Páscoa, ela é o rito de celebração, é a celebração da liberdade que o povo teve. Aconteceu há 3.500 anos antes
de Cristo, né? Desculpa, há 3.500 anos atrás. E ela é celebrada ano após ano. Então é uma festa de mais de 3.000 anos. E a gente continua celebrando essa festa, né? Graças a Deus, porque nós temos o Cristo, que é a nossa passagem ao céu, né? Então foi estabelecido no Egito, foi esquecido por 39 anos no deserto, né? Mas aí, quando Deus restabelece a aliança, Deus estabelece a alegria de festejar as suas bênçãos, festejar as suas promessas. E ali era para se esquecer do Egito, não se esquecer do Egito de forma a esquecer do passado, mas esquecer do Egito da forma de viver no Egito, porque precisava de uma nova forma de viver, né? Então ali é celebrada a Páscoa, né? O autor da revista vai dizer, ó, haja visto que o povo estaria de saída do Egito, Deus falou ainda que à noite desse 14 do primeiro mês, um anjo sairia para matar todos os primogênitos do Egito, onde não houvesse o sangue do cordeiro. Olha a simbologia aqui. De fato, tudo isso aconteceu. Observe bem, a simbologia do sangue do cordeiro. Lembre-se disso. Então, ali é estabelecida a Páscoa, a passagem no Êxodos, e aqui no Êxodos, acontecendo a entrada na Terra Prometida. Pela terceira vez, a Páscoa é celebrada novamente. Ok? Então, isso é uma coisa muito importante. Deus estabelece um memorial para que continuamente, até esqueci de escrever, lembrasse do cumprimento de sua promessa. Então, quando Deus estabelece a aliança, ou restabelece a aliança, Deus garante o cumprimento. E nós temos que continuamente lembrar disso e ser grato a Ele por isso. E isso é um defeito muito grave que eu vejo em mim, que é a ingratidão. A ingratidão a Deus por todas as bênçãos que Ele fez. Aquelas que eu sei que Ele fez e aquelas que eu não sei que Ele fez. Dificilmente eu agradeço a Deus por coisas que Ele fez, que eu sei que Ele fez, e coisas que Ele fez que eu sei que não fez. Então esse memorial era para a gente sempre lembrar das bênçãos do Senhor, sempre lembrar das coisas que o Senhor fez em nossas vidas, para que o nosso coração seja sempre grato, né? Então os olhos agora estavam voltados para a Terra Prometida, totalmente diferente das pessoas anteriores, a geração anterior que estava voltada para o Egito. Então esse memorial estabelece ali um novo momento, né, de comemoração, de bênção. Era um momento de cumprimento das promessas. E nesse momento nós temos que ser gratos. Existem várias formas de agradecer. É individual, podemos fazer culto de ação de graça, podemos escrever um post hoje no Facebook, por que não agradecer a Deus, mostrar a Deus as coisas que Deus tem feito, testemunhar na igreja, mas também agradecê-lo individualmente, ok? E para a gente finalizar, aqui eu fiz uma tabelinha da Páscoa representada no Egito, no Êxodo, e a Páscoa representada em Cristo, né? Lá era o Deus e os hebreus, aqui é Deus e a humanidade, né? Lá era a libertação do Egito, aqui é a libertação do pecado. Lá é a morte de um cordeiro e aqui é a morte do Cordeiro de Deus, né? Lá o sangue do cordeiro estava sobre os umbrais da porta, aqui o sangue estava sobre a cruz, né? Lá era a celebração da Páscoa, agora para nós é a celebração da ceia. Lembre-se dos símbolos e da importância dos símbolos que eu falei no começo da aula. Aqui nós temos o simbolismo da ceia e a gente não valoriza esse momento. Então esse é um momento muito importante na vida do cristão, que é o momento que a gente está lembrando de uma coisa que aconteceu há 3.500 anos antes da saída do Êxodo, mas está lembrando da nossa saída do pecado e do mundo e a nossa entrada no reino dos céus. Colossenses 1,17. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em quem temos a redenção dos pecados no sangue de Cristo. Então observe bem, a celebração da ceia
a celebração da Páscoa, a lembrança da morte do Cordeiro, não pode ser só um momento. É um simbolismo muito importante de que fomos alcançados, que fomos transformados e que agora celebramos a nossa entrada neste reino e na terra prometida, né? Então eu termino aqui dizendo desse símbolo poderoso que é a ceia, que nos faz lembrar da cruz. Nós ceiamos online esses dias, né? Mas não diminui a importância de lembrarmos da cruz. Por isso que Jesus vai dizer: quando comeres do meu pão e beberes, lembre-se da morte. Paulo vai dizer isso, parafraseando Jesus, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então é no Cordeiro. Então tudo isso que aconteceu é para a gente lembrar do Cordeiro. E eu termino a aula falando de duas grandes ordenanças e dois símbolos que são paralelos à circuncisão e à Páscoa. Para nós, as duas ordenanças são o batismo e a ceia, ok? Olha a importância disso. No batismo, estabelecemos a nossa aliança. E na ceia, de contínuo, lembramos do que ele fez por nós na cruz. E aí eu fiz uma pergunta para mim mesmo e repasso a vocês. São apenas meros instantes ou nos levam à consciência de quanto Deus fez por nós e o quanto não somos merecedores do amor de seu Filho? Então, toda essa aula é para a gente lembrar de que símbolos são importantes, mas o mais importante é a significância que ele tem para mim e o que ele impactou a minha forma de viver. Se eu ainda, ao aceitá-lo, a me batizar, estou olhando para o Egito, ou se eu passei a olhar para a Terra Prometida, para Canaã. E se na ceia eu de fato estou lembrando da morte do Filho de Deus. Amém? Fábio, quer concluir com alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? E aí, Cláudio, fica à vontade. Obrigado a todos pela aula aí. Espero que na próxima aula nosso irmão Fábio vai dar aí, vai ser um encontro com Deus. É bem interessante. E aí começam as batalhas, então eu acho interessante vocês voltarem para participar, para que entendam toda a aula. Mesmo link, da mesma forma. Obrigado a todos que participaram. Irmão Fábio e irmão Cláudio, fiquem à vontade aí. Obrigado. Não, na verdade, o Givaldo já acabou falando aí para vocês participarem da próxima aula, que é o Encontro com Deus. Só lembrando vocês que todo esse trimestre ele é contínuo. Nós estamos estudando o livro de Josué. Então, se perder uma aula, perde um fragmento do livro de Josué e toda a linha de raciocínio. Sempre vai seguir uma linha aí linear, tá bom? Então, não perca a próxima aula aí. E vamos seguir até o final do trimestre. Aí conto com a presença de todos vocês, tá bom? Deus abençoe o Givaldo também. Ótima explanação da lição. Aprendemos muito. Deus abençoe. Viu, Givaldo? Cláudio, quiser encerrar aí, tá nas suas mãos aí. No YouTube, viu, Fábio? Se alguém perdeu alguma aula, tá lá no YouTube da igreja, no canal, tá bom? Boa, muito bom. Só agradecer os visitantes aí, Thiago, Jonaide, Adimo, Orlando. Orlando, você não falou nada aí? Agradecer os visitantes. Elaine também é visitante. Valeu, obrigado aí. Alô, Giva. Valeu. Fica à vontade, Cláudio. Obrigado a todos aí. Valeu. Obrigado, Givaldo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, só benção. Um prazer rever os irmãos de novo, né? Aqui na aula do Givaldo. Uma boa aula que o Givaldo é mestre, né, da aula. E nosso irmão Fábio, né? Os nossos professores estão de parabéns aí no assunto aí de hoje, né? Graças a Deus, foi bem proveitoso. Vamos orar, meus irmãos. Eu agradeço a todos aí. Nós tivemos um acesso mais de 19, né, Givaldo? 19 acessos, graças a Deus. Foi bênção hoje. Vamos orar, agradecer a Deus que permanecemos na mesma fé, na mesma expectativa. E logo, logo a gente vai estar na igreja, lá na escola dominical, todo mundo junto adorando e buscando o Senhor. Amém? Vamos orar e o nosso irmão Fábio dá as bênçãos
apostólica. Amém? Deus abençoe. Amém. Pai amado, Pai querido, damos-te graça nesta manhã. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Senhor, nós possamos permanecer, Senhor, na tua graça, no teu conhecimento, Senhor, esperando em ti, Senhor, a todo momento, Senhor. Abençoa o nosso irmão Divaldo, nosso professor, nosso irmão Fábio, os demais irmãos que têm nos auxiliado, têm nos ajudado, aqueles que estão, Senhor, assistindo, Senhor, participando desta aula, Senhor. Abençoa a todos. Damos graça nesta manhã, Senhor. Abençoa o nosso pastor Claudinei, Senhor, dá vitória na vida dele, Senhor, na direção desse trabalho. Pai bendito, alcança aqueles que estão impossibilitados, Senhor, de estar, Senhor, neste momento conosco, Senhor. Socorre nesta manhã aqueles que estão, Senhor, com problema difícil, aqueles que estão nos hospitais internados. Tem de misericórdia de cada um e nos guarda, Senhor, nos livra de todo mal. Pai bendito, Pai amado, eu te peço e agradeço no nome de Jesus, não só hoje, mas para sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. O Fábio. Irmãos, recebam as bênçãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo possa estar com todos vocês, e vocês podem dizer amém. Amém. Deus abençoe vocês, obrigado pela presença, um dia de bênção e de vitória para vocês. Até mais, valeu, Givaldo. Deus abençoe, Claudião, Deus abençoe. Tamo junto. Amém, só bênção.